você tocou em pontos importantes aí, e quando você estava falando, eu estava pensando aqui. As pessoas confundem alguns números que elas veem no Instagram como se aquilo ali fosse, por exemplo, o ouro do marketing digital. Que é a questão, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui que as pessoas acham que quando isso acontece, elas vão estourar na rede social. Em alguns casos, tipo, a gente tem as viralizações dos conteúdos, que de fato tornam aquela página, a loja mais conhecida e tal, mas não trazem vendas, né? Não trazem retorno financeiro. Sim. Que é justamente o seguinte: a questão de você ter visibilidade, você ter audiência e você ter audiência qualificada. São dois pontos extremamente importantes. Sim. Porque você pode facilmente ter um vídeo que viralize aí para 20, 40, 50 mil pessoas da noite pro dia. Só que essas pessoas podem não ser dono de empresas. Exato. Aí pra você não vai fazer tanta diferença, porque o público que tá vendo vai comprar de você. Já aconteceu com a gente. Então, uma vez, o nosso antigo social media foi lá e fez um vídeo, um meme muito massa de um gatinho fazendo magia, digamos assim, né? Pô, o vídeo ele teve, sei lá, 80 mil visualizações em, sei lá, pouquíssimas horas. Sim. Só que quando você vai ver o público de pessoas que viu o vídeo, que curtiu o vídeo, eram adolescentes. Não tá alinhado. Não tá alinhado com o meu público-alvo, então não faz sentido. Foi tanto que eu removi o vídeo do Instagram, porque não fazia nenhum tipo de sentido ter aquele vídeo lá. E trazia seguidores, né? E trazia seguidores. Só que assim, a que ponto vale você fazer conteúdo ou estipular uma estratégia que não funciona? Aí você tem que pensar e pesar o que realmente é importante para você, né? E aí sim você entende a estratégia correta para aplicar no negócio. Sim, exatamente. Além disso, de cometer esse erro, né, que as pessoas cometem bastante, se empolgam com os números positivos nessa questão de comentário e tal, elas acabam indo para um estágio de erro que dessa vez vai doer no bolso, né? Que é a questão, por exemplo, de impulsionar esse tipo de conteúdo. Porque ela está fazendo de uma forma errada, não alinhada com o que ela vende, com o público que compra dela. E além de produzir, gastar tempo, que já é um desperdício, né? Ela gasta tempo para produzir um produto que não vai trazer aquilo que ela precisa, que a empresa precisa. Ela ainda gasta dinheiro impulsionando esse conteúdo. Que na verdade é legal tá trazendo... É legal, né, pra internet, às vezes é um meme, como você falou e tal, deu exemplo. Às vezes é um meme, é engraçado de se ver, mas aquele meme não vai fazer ela comprar de você. As pessoas ainda vão com um estágio maior, né, que é gastando dinheiro na distribuição desse tipo de conteúdo, tipo de imagem, tipo de vídeo e tal. Sim, exatamente. E aí o que acontece? O que acontece? Você não entender, você não ter clareza de qual é a estratégia que você quer usar e não ter clareza de como você potencializa a tua visibilidade vai te levar para o caminho errado. Exatamente. Então, muitas vezes ficar deslumbrado com números que muitas vezes não fazem sentido. Então, por exemplo, estou tendo muita visualização. Tá, beleza. Mas é muita visualização de quem? Sim. Porque não vai fazer sentido ter visualização de quem não é o meu cliente ideal. Não vai fazer sentido para mim. Você pode colocar lá 1 milhão de pessoas, você pode ter 1 milhão de visualizações lá no meu vídeo, mas se não for o meu cliente ideal, não vai funcionar, não vai adiantar. Exatamente. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter essa visão justamente para não ficar deslumbrado com números que não fazem sentido. O nome disso, né, são métricas de vaidade. Então muitas vezes as pessoas elas ficam presas a métricas de vaidade e que elas ofuscam a sua visão, elas tiram a tua visão do teu objetivo principal. Então, primeiro, eu estou pensando assim, eu quero entrar para a internet. Ok, a primeira coisa que eu preciso olhar é para a minha empresa
e entender qual é a estratégia que eu vou usar. Isso. Porque muitas vezes você vai lá, paga um influencer, por exemplo, né, que aí é outra estratégia. Eu vou lá, pago um influencer, pô, o cara faz um trabalho bem ruim, cobra caríssimo porque ele é influenciador, ele tem uma audiência que não é o meu público, e eu não vendo, e eu fico frustrado. Aí você fala, mas digital não é pra mim, porque no meu negócio não funciona, Exatamente. Porque meu nicho não sei o quê. Então a gente precisa pensar assim, pô, quero entrar pro digital, quero vender na internet, olhar para dentro da minha empresa. O que eu vendo? Quem é o meu cliente? Né? Quais são as necessidades do meu cliente? Como é que eu entrego o produto? Aí a coisa começa a virar. Por quê? Porque aí eu começo a perceber elementos que são técnicos e que são práticos e que eu vou adaptar isso dentro da minha estratégia. Então, por exemplo, você nunca vai ver, e eu vou te dizer assim com toda a certeza absoluta, você nunca vai ver um anúncio meu com o nosso programa. Por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. O nosso programa Commander, que é a nossa mentoria nossa mentoria de gestão do administrador de resultado, custa R$24 mil. Ninguém, pode escrever isso daí. Se um dia você ver esse anúncio, você pode tirar um print e pode me mandar esse anúncio. Se você estiver vendo ele pela primeira vez, e pode tirar um print, pode me mandar, que você vai ganhar essa mentoria de graça. Você nunca vai me ver anunciando isso com preço para vender para você sem você nunca ter me visto. Se você está recebendo esse anúncio é porque em algum momento você foi impactado, em algum momento você consumiu algo meu, você assistiu uma live, você assistiu um vídeo, você me segue. Você nunca vai ver isso sem ter nenhum tipo de contato comigo. Exatamente. Então, por quê? Porque eu entendo que ele é um ticket absurdamente alto, entre aspas, para o valor que a gente entrega, mas eu digo absurdamente alto para a pessoa que está vendo isso pela primeira vez. Sim. O impacto é muito alto. Mas depois que ela conhece, depois que ela entende, aí ela vai dizer, pô, não, faz sentido. E como eu já ouvi de diversas pessoas, nossa, eu acho barato. Eu já ouvi, já cansei de ouvir de pessoas dizendo que acha barato. Por quê? Porque quando ela entra e ela entende, ela vê o que acontece dentro do programa, Exatamente. Ela sabe que vale super a pena. Então é isso que a gente precisa levar em consideração. Qual é o meu produto? Quais são os elementos do meu negócio? Como é que eu entrego? Quem é o meu cliente? Para daí fazer sentido. Exatamente. Para daí fazer sentido para eu entregar o produto. Muito interessante. O ser humano ele é ansioso por natureza, né? Com certeza. É ansioso por natureza. Então, natural que quando a gente chega em um determinado ambiente como as redes sociais, em que a gente se abre o YouTube, por exemplo, que a gente está fazendo o podcast agora, se eu abrir o vídeo e colocar como faturar mais com marketing digital, vai surgir 60 mil vídeos aí sobre cada um falando algumas coisas. Sim. E aí eu me prendo naquilo justamente por não conhecer e dizer, marketing digital é fácil demais. Eu vou fazer um videozinho aqui, gastar um dinheiro e já foi. Só que as pessoas pecam porque elas não entendem, às vezes não têm acesso a essas informações, que é o seguinte, a gente que trabalha na área já sabe, né? Existem vários níveis para você fazer com que aquela pessoa consiga, chegue a comprar o teu produto. Sim. Isso independe, por exemplo, do valor que você está vendendo, o teu produto ou o teu serviço. Sim. Existem níveis para que você prepare aquela pessoa para comprar o teu produto, como você falou. As pessoas, na maioria das vezes, elas não sabem sobre isso. Elas acham que é produzir um vídeo hoje, impulsionar amanhã e vender no outro dia. E aí, o que acontece quando isso não vem? Marketing digital não é para mim. No meu negócio não funciona. Exatamente. Isso aí é só para o pessoal lá. Isso é tão interessante que é o seguinte, às vezes o que está funcionando para você aqui não funciona para outra pessoa dentro do mesmo segmento. Exatamente. Às vezes o que você está fazendo dentro de um segmento, você aplica em outro segmento e já não funciona. Por quê? Porque o produto é diferente, a empresa é diferente, a pessoa que está falando é diferente, as pessoas que seguem são diferentes. Então tudo isso influencia. Então dentro de uma estratégia digital, não existe nada escrito em pedra. Sim. Existe uma estrutura, mas existem testes. Sim. Existem testes. Existem melhorias. Existe um processo de evolução e de aprendizagem contínua para que você possa melhorar isso
e entregar e otimizar cada vez mais resultado.